Nós vamos continuar os nossos trabalhos agora na Escola Bíblica Dominical. E quero saudar os irmãos da escola. Nós vamos, neste dia, falar um pouco sobre o Salmo 110. Salmo 110. É a lição de número 11, e essa lição é uma lição muito importante, porque vai mostrar para todos nós o princípio da revelação de Deus na história, vamos dizer assim, na história. E vamos começar, então, lembrando aqui o seguinte, que o livro dos Salmos, como nós conhecemos aqui hoje, é um conjunto de 5 livros. Provavelmente uma pessoa, ou talvez um grupo de pessoas, provavelmente na época do exílio também, teria compilado os salmos, reunido os salmos em livros, de maneira que houvesse um projeto, uma sistematização dos salmos. Você vai encontrar salmos de todos os tipos dentro de cada livro, cada seção dos salmos. Entretanto, foi uma coisa deliberada, não é? Como a gente faz classificação, quando a gente vai fazer uma apresentação de slides, por exemplo, a gente diz assim, esse slide fica aqui melhor atrás do outro, esse daqui deveria ir para lá, não é? Eu não sei se alguém já fez a apresentação e sabe que para ter uma sequência lógica, às vezes a gente faz isso. Eu já fiz muito pregar de trás para frente, porque me pareceu mais lógico trabalhar de trás para frente. Então, o argumento mais forte sempre deve ser o primeiro, e às vezes o primeiro está no final do texto. Então, você pregar de trás para frente ajuda no entendimento do texto. É uma prática que a gente vai adquirindo no decorrer dos anos, não é? Muito bem. Do que fala essa primeira unidade dos Salmos 1 a 41? E, para isso, a gente vai usar Palmer Robertson, um comentarista. A ênfase predominante desse primeiro livro é uma constante confrontação entre o rei messiânico, que é Davi, basicamente, e os seus inimigos. Então, muitas orações de Davi ali falam não só da sua vida espiritual, mas também falam da sua luta contra os inimigos. Inimigos reais, inimigos do país. Saul, por exemplo, é assunto para vários salmos, porque Saul persegue Davi tenazmente. Então, esse é um inimigo. Na corte, quando Davi já é rei, há traidores, eles são inimigos. Há pessoas que chegam, batem nas costas, dão um tapinha assim, meu presidente, meu rei, e querem vê-lo morto, não é? E ele retrata tudo isso nos Salmos. Então, Davi, quer ter um reino messiânico. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero reinar de maneira correta.
Eu quero experimentar o poder de Deus na minha vida. Então, este livro 1 destaca estas condições segundo Robertson. Uma outra coisa que vemos aqui é que no segundo livro do Saltério, Salmos 42 a 72, nós temos uma progressão dessa luta pessoal de Davi em estabelecer o reino messiânico, e sai, então, dessa luta pessoal em estabelecer o reino messiânico para lutar, não é, para a luta do povo de Elohim e seus inimigos nacionais. Então, em lugar da imprecação, é interessante, esse segundo livro do Saltério tem mais salmos convidando os inimigos para aceitarem a Deus. É interessante isso. Em vez de guerrear, em vez de imprecar, os salmos falam do povo conhecer o Deus de Israel. O terceiro livro, segundo Robertson, é a devastação. Nesses 17 salmos, nós temos vários deles de quando Israel foi conquistado pelos assírios e 100 anos mais tarde, quando Judá foi destruído pela Babilônia. Então, nós temos muitos salmos de choro diante de Deus. Nós temos muitos salmos em que o salmista se mostra uma pessoa assim muito tristonha, muito temerosa, muito frágil diante de Deus, porque Deus está executando juízo. Não é? O livro 4, entretanto, muda um pouquinho o enfoque, vai do Salmo 90 a Salmo 106, afirma que a ênfase, Robertson afirma que a ênfase é de maturação do povo de Deus. O refrão Yavé Malakdá é o tom do livro. O centro desse livro é Yavé Malek, o Senhor é rei. Mas não há rei em Israel. Porque Israel foi embora. Israel foi desfeito como país. Não existe nem território, não existe nada. Os judeus estão expatriados. Todavia, os salmos têm esse profundo significado de encher o coração dos judeus, por onde quer que estejam, de que o Senhor é rei. Ele é muito próprio para a gente aqui. Nós temos um presidente humano que tem suas falhas, qualquer presidente tem, e aparentemente nós vivemos sempre um desgoverno. Não é só neste momento. Em todos os momentos parece que a gente está sozinho. Só que o consolo do crente é que Deus continua reinando e continua dirigindo todas as coisas. E o crente precisa olhar além do horizonte. O crente precisa olhar para cima e confiar que Deus está governando cada coisa que está acontecendo, inclusive o recrudescimento de coração da humanidade, inclusive a abominação da humanidade, Deus está conduzindo. É meio esquisito a gente dizer isso, mas é verdade. Não é? E o livro 5º, que vai do Salmo 107 a 150, trata da celebração da vitória, e tem muitos salmos aí que vão afirmar a ênfase na consumação do reino de Deus, porque agora já existe o contexto de Israel voltando para o exílio, o povo está alegre de voltar para a terra. O povo está alegre, então os salmos retratam isto. O objetivo desse compilador, então, é mostrar a história da redenção. Não é? O povo chega na terra prometida, a monarquia é estabelecida e o rei começa a lutar contra os seus inimigos. Mas há um momento em que o rei convida as nações vizinhas para verem o Deus de Israel. Depois disso, como Israel não cumpre a sua parte,
Deus devasta e Deus vai dando para eles maturidade para compreenderem a situação e se arrependerem dos seus pecados. E aí, então, quando eles voltam do exílio, existe o contentamento, existe a manifestação de louvor. Essas expressões todas que o Salmo tem nos ajudam bastante a cultuar a Deus hoje, mas elas também têm este significado histórico. Tá bom? Muito bem, vamos para cá. O Salmo 110. O Salmo 110 é basicamente um salmo, não, é um salmo messiânico, mas é basicamente construído em cima de 2 versículos só. E é interessante porque este salmo, ainda que seja um salmo, que seja uma poesia, ele é profecia. É diferente, porque todos os salmos, de certa maneira, são expressões de adoração, expressões de louvor, expressões de gratidão, imprecações contra os inimigos de Deus, são manifestações daqui para lá. Este salmo é de lá para cá. E o salmista, Davi, foi reputado aqui como profeta. Então é interessante, é um rei profeta. Ele não pode ser rei, profeta e sacerdote, mas ele é rei e profeta. Aqui no Salmo 110, ele age profeticamente. Ele é como o Pedro, que eu falei no sermão. O Pedro não falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, por conta dele mesmo. Ele recebeu unção de Deus ali para falar naquela hora. O Davi recebeu unção para falar isso aqui. E então são dois títulos que vão fazer parte da doutrina do tríplice ofício de Cristo. Qual é o ofício de Cristo? É tríplice, ele é rei, profeta e sacerdote. Então aqui estão 2 dos ofícios de Cristo neste salmo. E daí a importância de nós vermos este salmo como ele está. Então, quando olhamos aqui para... Alô, som? Já foi. Vamos voltar um aqui. A primeira ação, e eu coloquei aqui a ação de Javé. Porque o povo de Deus chamava Deus de Elohim no princípio, Deus Todo-Poderoso. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou, qual é o teu nome? E Deus disse, para você eu digo, o meu nome é Eu Sou o que Sou, que é 4 letras consoantes do alfabeto hebraico. Então a pronúncia, não tem uma pronúncia definida, porque o judeu não guardou essa pronúncia. Mas, preferencialmente, Iavé, Iová, Javé, Jeová. Não é? Jeová é uma apropriação das testemunhas. Não tem problema nenhum chamar Deus de Jeová. Mas a gente sempre precisa pensar o seguinte, que quando fala Javé ou Jeová, Iová, é um Deus pactual, é o nome pactual de Deus. É um nome que vem com o compromisso de Deus em guardar o seu povo, em comprar um povo e guardar para si. Quando você fala Elohim, é um Deus todo-poderoso que envolve a natureza, que envolve a humanidade como um todo. Mas quando você fala Iavé, então, ou Javé, você fala do Deus que tem um pacto com o seu povo. Sempre assim, tá bom? Então, olha que interessante. Quem fala neste salmo não é Davi.
Como é que começa o salmo? Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi não está nisso, né? Onde está Davi aí? Davi é o narrador, não é isso? Falando assim em letras, em termos de letras, ele é o narrador. Disse Javé, o Deus pactual, ao meu Senhor. Eu tenho um Senhor, que não é, nesse caso, Javé. Olha que coisa. Olha que coisa interessante. A gente vai entender isso a partir da revelação de Jesus Cristo. Quem é o meu Senhor? É Jesus. Quem é meu Deus pactual? É Deus o Pai. Fica fácil de entender no Novo Testamento, mas não no Antigo. Deus não tem filho. Essa foi a briga dos judeus. Mas Deus tem filho. E quando começou a contar isso? Lá no Salmo 110 começou a contar isso. Ainda que nós tenhamos profecias posteriores do Antigo Testamento falando disso com mais clareza, aqui nós estamos pensando há 10 séculos antes de Cristo. É muito anterior, né? É muito anterior essa revelação. Então, o que nós temos aí? Uma promessa divina: assenta-te à minha direita. Quem? Javé disse para o Senhor de Davi: assenta-te à minha direita. Não está acontecendo nada com Davi. Davi não está dizendo: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Ele está dizendo: Javé disse ao Adonai: assenta-te à minha direita. É assim que o texto está. Então, nós vamos encontrar uma promessa divina aí, e é: assenta-te à minha direita, e eu, Javé, vou providenciar um cetro de poder. O que é o cetro de poder? O que é o cetro de poder? Quando o rei da Inglaterra se assenta no trono, ele recebe o quê? Um cetro e a coroa, dizendo: o senhor agora é a autoridade suprema do país. Então, Javé providencia um cetro de poder que provém de Sião. Sião é o quê? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, para que esse Senhor que Javé está empoderando vai governar sobre inimigos? Javé vai providenciar que um povo esteja disposto a obedecer esse que está sentado à direita dele. Nós vamos ver isso no Salmo. Vamos mais, então. Vamos para o Salmo mesmo. Vamos ler juntos? Diz Javé... Não, vamos começar por um Salmo de Davi, porque um Salmo de Davi faz parte do Salmo, não é título, não. Sabiam? Nesse caso, não faz parte do título, faz parte do Salmo. Então vamos lá. Um Salmo de Davi. Diz Javé ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Javé enviará de Sião a vara da tua força. Governa tu no meio dos teus inimigos. O teu povo se oferece voluntariamente no dia do teu poder, em santa formação. Do ventre da manhã tens o orvalho da tua mocidade. São linguagens figurativas, naturalmente, mas que querem dizer o quê? Quando Javé diz ao meu Senhor, o meu Senhor aqui é Adonai, que significa Senhor, que significa autoridade colocada. O assentar-se à direita é justamente o favorecimento
da pessoa, né? Não é? É a exaltação da pessoa. Uma vez, a mãezinha de Tiago e João chegou e disse: Jesus, eu tenho um pedidinho. O senhor aceita pedidinhos? Aceito, pode fazer. Sabe o que é? Como é que mineiro fala? Sabe como é que é? Eu não sei como é que é. Eu queria que um filho meu ficasse à tua esquerda e outro à tua direita. Só isso. Só isso. Eu não tenho mania de grandeza. Imagina. Tá bom, eu vou prestar atenção nisso que você está falando, mas não sou eu quem põe. Isso que você está me pedindo eu não posso fazer, porque não sou eu quem põe. Quem põe é meu Pai. E o Pai pôs Jesus à sua direita. Para quê? Para que Jesus, depois de feita a sua obra, seja vencedor de todas as coisas, seja honrado. E como é que vai ser honrado? Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, por estrado dos teus pés. Onde é que vão ficar os inimigos de Cristo? Onde vão ficar os inimigos do meu Senhor? Debaixo da planta dos pés dele. Não existe lugar mais humilhante. Concordam vocês? Eu não gosto. Eu acho uma coisa animalesca o MMA. E eu estou vendo, de vez em quando passa um videozinho, porque a internet é assim, né? Você viu uma coisa, ela fica pingando aquilo lá. Eu estou vendo adolescentes, eu estou vendo crianças em MMA, batendo na cabeça, dando chute no estômago. Eu estou vendo essa loucura. Isso é animalesco para mim. Dizem que é uma arte, com todo respeito, a arte de minar as forças do indivíduo e de feri-lo para que ele ceda. Eu acho isso, sabe, quem bolou isso aí não tem cérebro mais. Está tudo vazio lá dentro. Apanhou demais na cabeça, criou isso aí e ganha dinheiro com isso aí. Mas imaginem você ver um lutador nocautear o outro cair, ele vai e coloca o pé em cima e fica. O que é isso? Traduzam para mim o que é isso. É humilhar o outro, não é? A ideia é a mesma. Os seres humanos não são prepotentes, não são orgulhosos, não são soberbos. Satanás não é orgulhoso, não é soberbo. O que vai acontecer? Profeticamente, Cristo está sentado à direita da majestade nas alturas, aguardando que Deus desfaça cada uma dessas lideranças humanas mundiais. É isso que a gente lê de acordo com as lentes do Novo Testamento. E Javé enviará de Sião a vara da tua força. Então governa tu no meio dos teus inimigos. É o tempo da igreja, inclusive. Porque nós estamos rodeados de gente que não quer o evangelho. De gente que nos ofende por crermos que Deus criou os céus e a terra. Nos ofende por crermos em Jesus Cristo como o Filho do Deus bendito. Nos ofende porque nós queremos a ética de Jesus para a vida. Nos ofende porque nós não aceitamos as ideologias do tempo. Nos ofende porque nós
somos restritivos aos olhos deles. Na verdade, somos missionários. E o terceiro versículo vai falar de um povo voluntário, de um povo que vem e adora a Deus porque está grato a Deus. Não se trata de meramente um compromisso, nem de algo forçado, é uma ação de graças. Eu estou aqui porque eu sou imensamente agradecido pelo que Cristo fez na minha vida. Ele me transformou o coração, Ele me deu a esperança de vida eterna. É por isso que eu estou aqui. E eu obedeço. E eu o obedeço. Essa frase, do ventre da manhã tens o orvalho da tua mocidade, talvez seja a figura de ver que mesmo que não haja chuva, Deus faz com que haja um orvalho que rega a terra. Ele cuida. Ele cuida. Então, isto tem muito a ver com o povo voluntário sendo a cada dia renovado em santa formação para servir o Senhor que está sentado à direita de Javé. A segunda parte da ação de Javé vem no verso 4, que é um juramento divino. E introduz uma sessão inteiramente nova. Por quê? Porque se na primeira sessão não havia rei visível em Israel, Deus disse, não, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, né? Até que eu ponha os teus inimigos sob o escabelo dos teus pés. Fala de um rei. Fala de um rei. Agora, nesta segunda ação do Salmo, está dito, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. A ordem de Arão todo mundo conhecia. Todo mundo sabia que tinha que fazer os sacrifícios, tinha que fazer as oferendas, tinha que obedecer à lei de Moisés, tinha que fazer e acontecer como um israelita. Só que agora o Davi fala de uma nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque, retomando a Abraão, porque foi Abraão que se encontrou com Melquisedeque lá atrás. Estranho, né? Estranho. Deus revela que o sacerdócio dessa pessoa que está sentada à sua direita será diferente e segundo uma ordem diferente da ordem de Arão. Quer dizer, o pacto da graça vai ser realizado de uma forma que Israel não está acostumado a ver. Embora haja profecias a respeito do servo sofredor, bem mais tarde, na época de Davi, na época de Isaías, nós vamos encontrar aqui o quê? Vamos encontrar aqui a predição de um ministério de um rei que ao mesmo tempo é sacerdote. Então aqui a gente vê o auxílio imediato de Deus para este sacerdote, a vitória sobre as nações como um rei guerreiro, volta a acontecer a ideia do rei, e aqui, então, como é que esse rei vai se comportar? Ele vai ser um rei confiante, um rei vitorioso, um rei de glória. Vamos ao texto, vamos ler juntos? Javé jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira,
Ele julgará entre as nações, encherá os lugares de cadáveres, ele vai golpear a cabeça em muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso levantará a cabeça. Essa é uma tradução livre da American Standard Version. Ok? Como diz o reverendo Tales. Ok? Ele não fala assim? Ok? Eu estou sentindo saudade do ok dele. Vocês não estão sentindo saudade dele? Ô povo. Ok? Então, eu disse assim, por que você não fala ok no sermão? Ah, acho que não pega bem, reverendo. Ele falou, acho que não pega bem. Ai, quando eu vejo o reverendo Tales, no que ele se tornou, eu fiz o batismo infantil dele. É um homem de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, se nós olharmos para este salmo outra vez, nós vamos observar que Davi era o rei da hora, era o rei do momento. E quando ele se olhava, ele se lembrava do dia em que Samuel chegou na casa dele, ele estava no campo, ele era bem rapazinho, um adolescente, e ele estava cuidando das ovelhas do pai, e de repente ele é chamado às pressas, porque o profeta Samuel, homem conhecido de todo o Israel, estava na casa dele. E ele vai, ele se limpa, e ele se apresenta, e ele é ruivo, pequeno, não é? Não é grande assim, porque ele está em processo de crescimento ainda, não sei se ele vai chegar assim na altura de 1,70 m. E o Golias devia ter uns 2,20 m, 2,30 m, 2,40 m. Não tinha 6 metros de altura, não. Ele era um desses jogadores de voleibol, de basquete de hoje. Ele era um esticado desse jeito aí. Só que ele era muito forte. Era um guerreiro profissional. E Davi era um garoto. Era um garoto que só tinha prática em usos de instrumentos de pastor. Pedra, pau, cajado, essas coisas. Era assim. Mas Davi é, naquele dia, ungido, e ele tem que permanecer em segredo muito tempo, porque Saul está governando, e Saul acaba sabendo disso e começa a perseguir, porque ele quer manter a dinastia dele. Então, é uma briga política, e Davi se torna um refugiado, um exilado, um camarada constantemente escondido. Só que ele se via como ungido por Deus para reinar sobre o povo de Deus. Ele tinha uma visão ministerial, vamos dizer assim. Deus me escolheu para reger o povo. Não foi uma conquista, não foi uma batalha que eu fiz, não foi uma traição que eu pratiquei. Não foram essas coisas. Fulano assumiu o poder. Por que eu assumi o poder? Porque Deus me chamou para assumir o poder. E mais, a gente encontra uma doce promessa de Deus, dizendo, olha, da sua casa eu vou trazer um descendente. Eu acho tão interessante, na história de Israel, Deus vai minando, vai acabando com o reino do norte, vai acabando com o reino do sul, mas o penúltimo rei da linhagem de Davi, o penúltimo rei, não é morto. Ele é exilado. E ele produz descendentes lá. E ao produzir descendentes lá, a dinastia de Davi está mantida. E chega em José e Maria. Viram o jeitinho que o Senhor fez, o contorno que ele fez? Não é?
para que a promessa não fosse quebrada. Mas ele extinguiu o reino. O reino. Não existe mais reino. Existe um povo que agora vai viver na esperança. Então, Davi pode ser uma pessoa que se sinta presente no Salmo por essa razão. Eu fui escolhido. Só que nós vamos agora ver os textos do Novo Testamento. Então, vá lá para Mateus 22. Mateus 22. Já achou? Eu ainda não. Mateus, a partir do verso 41. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo, de quem é filho? Então responderam-lhe eles: é filho de Davi. É filho de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Adonai, dizendo: disse Jeová, Javé, ao meu Adonai: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Adonai, como é seu filho? Esse é um dilema que Jesus Cristo propôs, e o texto diz que ninguém podia lhe responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Jesus ratificou que o salmo foi escrito por Davi, só que disse: se Davi chama Adonai, se Davi chama esse descendente de Senhor, como é que é filho dele? O filho passou o pai? É isso? Na verdade, não. Jesus está chamando para si a responsabilidade de ser o Senhor do Salmo 110. Então, disse Javé a Jesus: assenta-te à minha direita. E isso nós vemos também em Marcos, em Lucas, que são os textos onde Jesus aplica o Salmo 110, versículo 1, a si mesmo. E então, quando olhamos para os apóstolos e para os escritores do Novo Testamento, como é que nós vemos isso explicado? Jesus Cristo ascendeu ao céu e ali assentou-se à direita de Deus Pai, como o Salmo 110 havia predito. Então, de onde eles tiram a ideia de que Jesus assentou-se à direita? Eles, naturalmente, têm a unção do Espírito Santo e a autoridade do Espírito Santo para dizer isso, mas eles também têm o Salmo 110 como fonte doutrinária para dizer onde Jesus Cristo está. Vamos ver, então, alguns textos aqui. Vamos ver o discurso de Pedro em Atos, capítulo 2, versículos 25, 33 e 34, é isso? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, 25. Alguém pode ler? Então, olhando aqui o verso 25, nós vemos na nota de rodapé que é o Salmo 16, de 8 a 11, que Pedro está citando aqui no seu discurso.
Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. O Senhor está à minha direita, eu estou governando com o meu Senhor. Eu estou vendo o meu Senhor, Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Mas, continuando o discurso, Pedro no 33, e no 30, até o 35, melhor, diz o quê? Alguém leia? Muito bem. Então você pode ver que o Pedro assume que Jesus é a pessoa sobre quem Davi está falando no Salmo 110. Vamos ver aqui mais uma passagem. Vamos para Romanos, o capítulo 8, verso 34. Isso já está sacramentado, então, na mente dos apóstolos. E vamos ver aqui. 8:34. É interessante você olhar que o apóstolo Paulo aqui menciona as duas condições do Senhor que está à direita de Javé. Ele ressuscitou, assentou-se à destra de Deus e intercede. Ou seja, ele executa a tarefa de intercessor segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Não é isso? Então, há outros versículos aí. Eu quero citar Hebreus agora. Já citei Paulo, já citei Pedro. Agora eu quero citar Hebreus. Hebreus 1, verso 3. Acharam? Pode ler. Hebreus 1, 3. Muito bem. Olha que coisa interessante. Aqui também mostra esses dois ofícios de Jesus. Primeiro, ele purifica as pessoas dos pecados. Ele executa um sacrifício segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele se entrega em sacrifício vicário por toda a humanidade. E aí, ele se assenta à direita da majestade nas alturas. Então, de novo, a gente enxerga com base no Salmo 110. Agora vamos ler juntos esse texto de Apocalipse 5, que demonstra claramente a ideia de que Jesus Cristo está exaltado numa condição de imenso poder. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Parece que o pregador falou disso, né? Não foi? Parece que ele falou disso. Então vamos ler juntos? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra, e glória, e louvor.
Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aqui você vê dois retratos. O retrato do céu, lá do versículo 11 até o versículo 12. Você vê que milhares e milhões, milhares e milhares de criaturas celestiais estão reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza. Agora você abaixa para a humanidade, para a criação. E não há nenhum indivíduo, não há nenhuma pessoa que fique de fora desse processo. Toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, onde for, estava dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, tem alguns que vão dizer isso com muita convicção e alegria. Tem outros que vão dizer isso com muita raiva. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Imagine os nossos patrícios, lutadores das causas que nós estamos vendo hoje que destroem a família. Daqueles que proclamam alto e bom som que Deus não existe. Eles vão dizer isso, eles vão ter que dizer isso, eles vão ser forçados a dizer isso, eles vão ter que admitir isso. Em outras palavras, Jesus vai nocautear o inimigo e vai pôr o pé em cima. Então é melhor estar do lado de Jesus do que fora dele. Não é isso? Então esse é o retrato que a Bíblia vai confirmando. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. De Sião virá o cetro de poder. Todos os inimigos serão vencidos, cedo ou tarde. O nosso tempo é de conviver com os inimigos do Evangelho. Nós estamos nesse tempo, nós não estamos no tempo da vitória. O tempo da vitória é lá. Mas o tempo de hoje é tempo de perseguição, é tempo de luta, é tempo de esforço para manter o testemunho do Evangelho. Mais uma passagem agora do apóstolo Paulo, porque ele estava defendendo a tese de que Jesus Cristo de fato ressuscitou. Então vamos ler essa passagem. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas se estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que de todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vocês estão vendo aí o que Paulo declara a respeito de Jesus Cristo como nosso Rei, como Rei de todas as coisas. Vocês viram em outras profecias que ele, parece que Javé ia colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui, Paulo está dizendo, Jesus vai fazer isso também. Em outras palavras, Jesus Cristo e o Pai
estão juntos no processo de vencer os inimigos. E o inimigo pode ser considerado Satanás, pode ser considerado as ideias da humanidade, a rebeldia da humanidade e a própria morte. Então Jesus está trabalhando nesse processo de vencer estes inimigos. Calma. Por hora a gente não está vendo essa vitória, mas ela está ocorrendo. Examine a questão do ponto de vista da evangelização, por exemplo. Se você reparte o evangelho com alguém e essa pessoa crê em Jesus Cristo, o que aconteceu com o inferno? Perdeu. Ficou mais fraco, porque saiu alguém. É uma vitória. É interessante, né? Jesus disse assim, tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos, que acham que não precisam de arrependimento. Não é? Vitória. Vitória se conquista passo a passo, coisa por coisa, e Deus está fazendo isso. Mas quando Ele voltar, vai ser tudo de uma vez. E Paulo, então, diz assim, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui Javé, que tudo lhe subordinou. Porque foi Javé que disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então Cristo vai fazer o quê? Vai centralizar todo o culto, toda a adoração ao Javé, a Deus o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Ele é menor do que Javé? Não. Ele tem uma função diferente, porque ele é tão Deus quanto Javé. Ele é unigênito do Pai, único gerado da mesma espécie. Mas para que haja um governo só, ele vai se sujeitar a Javé. É o que diz Paulo aqui. Então, ao tempo em que Deus o honra, ele executa uma missão de vencer os inimigos junto com Javé, e chega no fim desse tempo, ele se sujeita a Javé para viver com seu povo. Então vamos lá. Eu acho que isso aqui é a última tela. Citando o Salmo 110, verso 4, o autor de Hebreus o aplica a Jesus, em Hebreus 5, de 8 a 10. Ou seja, segundo o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Jesus Cristo tem duplo aspecto. O aspecto dele ser o sacerdote e dele ser a oferta. Jesus não pega um boi e entrega como oferta. Jesus entrega a si mesmo como oferta. Então, a obediência de Jesus é o atestado de que ele é perfeito para servir de oferta. O fato de viver sem pecado na terra faz com que ele seja credenciado para oferecer a sua própria vida no lugar dos pecadores que não conseguem viver perfeitamente diante de Deus. E aí, então, nós temos Jesus oferecendo a si mesmo, em Hebreus, e Jesus assegurando a purificação dos nossos pecados e aguardando até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vamos ver isto em Hebreus, o capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 12 e 13.
Então, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o reino do Messias consiste exatamente no fato dele estar honrado, cheio de poder, mas ao mesmo tempo, como diz 1 João, e já lemos também, ele é uma pessoa que estará sempre conosco. É uma pessoa que vive para interceder por nós. Em outras palavras, ele está no trono, ele está reinando, ele está vencendo com o Pai todos os inimigos para voltar, julgar todas as nações, todas as pessoas. Mas, enquanto isto não acontece, Jesus Cristo está funcionando como um advogado, um consolador, um parácleton. Vamos ver João, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. O que significa isso tudo? Que Cristo está trabalhando a favor dos que o temem, não para julgá-los, e sim para fortalecê-los, mas com a promessa de voltar à terra, julgar cada criatura e aos seus separá-los do seu lado. De que lado Jesus vai pôr os seus? Do lado direito. Do lado direito, do lado de exaltação. E vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno que vos está preparado. Então, quando a gente olhar para o Salmo 110, a gente precisa ver duas providências de Deus. A primeira providência: eu já vou anunciar o meu Cristo. Eu já vou anunciar o meu Messias. Eu já vou dizer quem é o meu Messias, onde é que ele vai ficar. Ele vai ficar à minha direita. E eu vou lutar junto com ele para destruir todos os inimigos meus. Mas este que vai sentar-se à minha direita é também um sacerdote segundo uma ordem que eu vou implantar ainda, que é a ordem de Melquisedeque. É a ordem totalmente diferente do que o meu povo até agora viu. Eu vou fazer de uma pessoa só nascerem muitos filhos e filhas que confessam o meu nome. É bacana a gente olhar o Salmo sob essa perspectiva. E eu desejo que, nesta exposição aqui, de alguma maneira, além do sono que se abateu sobre alguns, o clima está bom para dormir, não está? Está uma temperatura agradável para dormir. Mas olha, que nenhum de nós saia daqui sem pensar na importância do Senhor Jesus, na grandeza do Senhor Jesus, na força do Senhor Jesus, no propósito do Senhor Jesus, que a história está caminhando de acordo com a glória de Deus. Não esqueça disso. E vá na paz. O Senhor te abençoe e te guarde, não é? Não esquecer da ordem. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe cada um. Para quem vai no Almeirim das Chaves, até lá. Para quem vem aqui, vem aqui.
Tá bom? Deus abençoe. Tchau.